Desafio para as mulheres são inúmeros. A gente pode citar aí assédio, desigualdade de cargo de salários, garantia de direitos como a licença maternidade, a síndrome da impostora e até mesmo a dificuldade de ter a inserção no mercado de trabalho. Se a gente for olhar para pensar e olhar um pouquinho dentro de cada um desses pontos, só o ponto em relação à dificuldade, à desigualdade de cargos e salários, né, as últimas pesquisas mostram que a mulher ganha, em média, cerca de 20% a menos do que os homens. E isso a gente nem está colocando o ponto racial. Se a gente for considerar a mulher negra, essa porcentagem ela aumenta para 44%. Então, a mulher negra ela ganha 44% a menos do que o homem branco. Quando a gente fala de licença maternidade, de garantia de direitos, são inúmeros os casos de mulheres em que entram de licença maternidade e quando voltam não têm mais o seu cargo, não têm mais a sua posição e acabam sendo demitidas. Ou mesmo as mulheres que sequer são contratadas exatamente por serem mulheres e os patrões terem os medos delas engravidarem. Quando a gente está falando em relação à inserção de mercado de trabalho, os números eles também não são os mais fáceis. Só em 2019, quando a gente foi ver ali o índice que mede a participação na força de trabalho, foi identificado que dentro da faixa dos maiores de 15 anos, enquanto apenas 54,5% das mulheres estavam trabalhando, estavam empregadas, dentro dessa mesma faixa, 73,7% dos homens estavam empregados. O que mostra que cada vez mais a gente segue ali com uma discrepância muito grande entre empregabilidade da mulher e empregabilidade do homem. E recentemente, com as ondas de layoffs, a gente viu que as mulheres, mais uma vez, também foram as mais impactadas. Por exemplo, um estudo da Revelio Labs mostrou que entre setembro e dezembro de 2022, estima-se que cerca de 47% das pessoas que foram demitidas durante as demissões em massas eram mulheres. E em algumas empresas, esse número ele chega até a 57%. O que pra gente é muito ruim. E se a gente for para pensar, e com certeza se a gente for olhar o que essas empresas falam na hora de demitir, elas com certeza vão falar que a demissão ela aconteceu por conta de performance e de resultados. Mas a gente também não pode esquecer que durante a pandemia, essas mulheres que estavam trabalhando também tiveram a vida dupla ali, tendo que lidar com os filhos em casa e tendo que lidar com todos os afazeres de casa, coisa que muitas vezes antes da pandemia não acontecia em todos os casos. E com certeza isso acabou afetando também na performance dessas mulheres dentro do mercado de trabalho. Tudo isso só mostra alguns dos principais desafios que as mulheres elas sofriam no passado e seguem sofrendo hoje. E sim, a capacitação ela ajuda, porém ela não é a única solução. A capacitação a gente consegue ver que ela ajuda com que as mulheres elas se sintam mais preparadas e resolve como um dos problemas e ajuda a resolver um dos problemas que é a síndrome da impostora e ajuda também para que o ponto de desigualdade de cargos e salários ela não aconteça por falta de escolaridade, por falta de capacitação. Porém, existem N desafios que não é só a capacitação que resolve, que são mais estruturais e que dependem de uma série de mudanças dentro das empresas. Mas, sim, é importante que a gente sempre lembre que a capacitação ela faz com que essas mulheres elas entrem no mercado de trabalho mais preparadas e ajude elas a enfrentar esses desafios com menos barreiras do que existem hoje. A capacitação ela é sim fundamental, mas ela não é o principal problema. Hoje, quando a gente olha o número de mulheres dentro das faculdades, dentro das universidades brasileiras, cerca de 65% das turmas é composta por mulheres. Isso por si só já mostra que as mulheres, elas sim, têm a capacitação maior do que os homens. E se a gente for olhar dentro do mercado de trabalho, esse número também se mantém. Porém, a gente não pode deixar de lado o que os treinamentos de diversidade e inclusão e todos os treinamentos relacionados à liderança, gerenciamento, podem fazer para que torne esse ambiente dentro das empresas mais inclusivo.
Não adianta a gente querer capacitar e colocar mulheres muito bem formadas no mercado de trabalho se quando elas chegarem dentro das empresas, essas empresas não vão estar preparadas para receber essas mulheres. Se essas empresas vão ter políticas que não favorecem ou que são políticas que acabam fazendo com que essas mulheres se sintam menosprezadas ou que aquele ali não é o lugar delas. Muitas vezes as mulheres elas vão enfrentar desafios, seja com colegas de trabalho, seja com os próprios gestores, e as empresas elas precisam investir não só nos programas de capacitação para as mulheres, para que elas se tornem líderes, mas também no programa de capacitação dos funcionários e gestores como um todo, porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas que vão receber as mulheres dentro do ambiente de trabalho consigam entender que essas mulheres elas acrescentam muito para dentro do ambiente da empresa, elas acrescentam muito para dentro dos times e vão fazer com que esses ambientes eles sejam sim mais diversos e tenham políticas mais inclusórias. Não podemos esquecer que os preconceitos dentro da sociedade eles estão arraigados há muito tempo. E que é papel, sim, das organizações ajudar com que esses preconceitos eles vão sendo desfeitos. Não adianta que não é um passe de mágica, a gente não vai conseguir fazer com que pessoas que têm visibilidade, que têm visões diferentes e que acham que a mulher não deveria estar ocupando aqueles lugares, mudem da noite para o dia. Porém, é importante que as organizações se posicionem e apliquem regras, apliquem políticas, mudem as suas políticas a fim de fazer com que as mulheres se sintam parte daquele time e se sintam apoiadas por parte da organização. Pode parecer que quando a gente fala que as empresas precisam se posicionar e que a diversidade, que a inclusão, ela é necessária, pode parecer que essas empresas estão fazendo caridade. Mas a realidade não é assim. Quando a gente olha os números, empresas que têm corpos mais diversos, elas têm uma performance maior. Segundo a consultoria McKinsey, cerca de 21% é o valor que as empresas que têm diversidade de gênero faturam a mais. E se essa diversidade ela for étnica e cultural, esse faturamento ele chega a subir 33%. O que mostra que quando todas essas empresas elas estão atuando, buscando essa diversidade, elas não estão fazendo nada por caridade ou só porque elas são muito boazinhas. Elas estão fazendo algo que de fato vai fazer com que no total e no bottom line das suas empresas o faturamento e o lucro seja maior. E por que isso acontece? Porque grupos mais diversos tendem a ter ideias e construir soluções melhores, soluções que abrangem e que falam com maior quantidade de pessoas. E se a gente está construindo projetos com pessoas que pensam igual, funciona como se fosse um quarto de eco, onde as pessoas falam e as outras repetem a mesma coisa. A diferença da diversidade é que isso não acontece e permite com que novas soluções, com que inovações sejam criadas dentro de qual seja o ambiente. É importante lembrar que no final do dia, essas empresas, elas não estão fazendo caridade. E não só isso, cada vez mais grupos de investimento, bancos, venture capitals estão olhando para empresas diversas e estão exigindo que a diversidade ela esteja presente dentro do corpo das empresas. Então, além dos benefícios que fazem com que essas empresas faturem mais, que faz com que essas empresas tenham soluções mais inovadoras, que essas empresas olhem para grupos maiores, que não só aqueles grupos que elas costumavam atender anteriormente, elas também vão ter olhares diferentes por parte de investidores, por parte de bancos, por parte até mesmo do próprio público, considerando que cada vez mais os nossos consumidores eles estão olhando para as empresas, procurando um propósito e procurando dentro das empresas não só aquele produto que elas gostam, mas garantir que aquele produto é construído apoiando uma sociedade mais igualitária, mais diversa, mais sustentável. Então, considerando a soma de tudo, investir na diversidade, investir na inclusão é só positivo para essa empresa e faz com que ela, sim, lucre mais e além de ela conseguir expandir muito mais a sua operação.
existem N soluções que podem ajudar com que as empresas tenham esse acesso mais igualitário às oportunidades dentro delas. A gente pode começar falando das vagas exclusivas. A gente teve o case do Magalu, que foi um case de muito sucesso, onde ela teve um processo seletivo exclusivo para pessoas negras e pardas, pretas e pardas. Algo muito similar a gente vem vendo dentro do mercado com vagas, não só para pessoas pretas, mas também para mulheres, para pessoas deficientes. Esses processos de vagas exclusivas, ele ajuda bastante a fazer com que esse número, esse ponteiro, ele mude de uma forma mais grosseira, de uma forma mais imediata. Então, sim, as vagas exclusivas, elas são oportunidades muito boas para fazer com que as empresas coloquem essas mulheres dentro do ambiente. Outra coisa que pode ajudar muito, e pensando que a gente olha sempre, a tendência é que a gente olhe sempre na hora dos processos seletivos, para o candidato que melhor se encaixa para aquela vaga, que tem as melhores qualificações. Uma outra coisa que pode ajudar muito a fazer esse processo seletivo sem esse viés preconceituoso, sem esse viés de que eu não quero uma mulher, eu quero um homem para essa vaga, é fazer processos às cegas. Já tem hoje várias empresas que estão se destacando fazendo esse tipo de processo, e isso é uma tendência que a gente vê crescendo bastante. Esses processos garantem que todo o processo seletivo, ele acontece sem que você saiba se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é oriental, se é indígena. E com isso, você, como gestor da vaga, você como empresa, seleciona a pessoa simplesmente porque ela tem o melhor fit para aquela vaga. Com isso, você elimina todo esse viés que a gente já tem por conta dos preconceitos arraigados na sociedade. Uma outra coisa que é muito importante e que as empresas elas podem usar como estratégia para garantir que a diversidade ela também aconteça durante os processos seletivos padrão, é garantir que dentro das pessoas que vão estar ali designadas para entrevistar essas pessoas, a entrevistar dentro dos processos, garantir que a gente sempre tenha esses loops com uma quantidade igualitária de mulheres e de homens selecionando esses novos candidatos. Porque não adianta, a gente tem a afinidade para os iguais. Então, se eu coloco um loop de pessoas, de entrevistadores, onde eu só tenho homens, a probabilidade desses vários homens também contratarem um outro homem é maior. Se a gente consegue fazer com que essas pessoas que estejam selecionando estejam sempre mais igualitário, tendo metade mulheres e metade homens, entrevistando as mesmas pessoas, a garantia de que a gente vai ter um resultado mais igualitário, mais inclusivo, também é maior. Além disso, é muito importante voltar ao ponto sobre os processos de preparar o ambiente. Não adianta, a gente às vezes olha os processos seletivos e olha a descrição das vagas e você vê que muitas das vezes essa descrição de vagas elas podem ser muito agressivas ou pedir com que o candidato esteja 100% dedicado para a empresa. As empresas que querem aumentar o número de mulheres dentro do dia a dia delas, dentro da organização, é importante que elas pensem até a forma como elas escrevem a descrição das vagas. Principalmente porque se a gente está falando de uma mulher que é mãe, de uma mulher que é casada, ou uma mulher que pretende ser mãe ou que pretende se casar, se eu coloco uma descrição de uma vaga que ela exige 100% do tempo da mulher para a empresa, 100% do candidato para a empresa, isso por si só pode fazer com que uma pessoa que queira ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida de trabalho não queira escolher aquela vaga. Então, são mínimos detalhes que as empresas precisam se reorganizar e se modular para garantir com que esses processos, para garantir que todo o fluxo ele seja mais acessível para as mulheres. E isso vale para as mulheres, isso vale para os deficientes, isso vale para os negros, vale para todas as minorias, para os grupos subrepresentados no geral. Dentre as muitas coisas que as empresas podem fazer para fazer com que essas mulheres se atraiam àquela empresa, tem as coisas que ela precisa fazer, as estratégias que ela pode adotar, uma vez que ela tem mulheres dentro.
da sua empresa. É bem comum, e a gente já viu alguns números disso acontecer, algumas empresas acontecendo isso, em que as empresas faziam todo um esforço para colocar essas mulheres, para colocar esses grupos subrepresentados para dentro, mas quando chegava lá dentro, o ambiente e a política da empresa ela era tão ácida, tão tóxica, que acabava fazendo com que essas pessoas saíssem da empresa. E aí acaba sendo um trabalho de enxugar gelo, porque o time de RH faz todo um processo para garantir que essas pessoas entrem na empresa e depois de pouco tempo essas pessoas acabam saindo porque não se sentem incluídas, porque sentem que o clima organizacional da empresa não é bom, ou até mesmo que elas estão sendo exigidas por coisas que não faz sentido. Então, é muito importante isso, logicamente, em todo o processo, independente de ser para mulheres ou não, mas quando a gente está fazendo um exercício dentro das empresas de colocar mais mulheres, é importante que a gente considere colocar mecanismos que ajudem essas mulheres a se manterem nas empresas. Dentre esses mecanismos estão, como eu já havia dito, o treinamento dos gestores. É muito diferente um gestor que nunca gerenciou uma mulher passar a gerenciar uma mulher. É importante que ele tenha um treinamento e que ele entenda que, às vezes, os vieses inconscientes que ele tem de gerenciamento podem, sim, impactar a vida de uma liderada mulher. Então, é importante que a gente faça esses treinamentos para garantir que a gente traz para a consciência todos esses possíveis preconceitos, para garantir que esses gestores, esses líderes, não venham a ferir esses profissionais, essas profissionais tão capacitadas que estão entrando no time. Além disso, é muito legal que tenha dentro da empresa uma iniciativa que vem crescendo muito, que é muito comum nos Estados Unidos e que vem crescendo muito nas empresas na América Latina, são os grupos que são os ERGs, né? Que são os grupos de afinidade. Então, a gente tem grupo de afinidade de LGBT, de negros e também os grupos de afinidade de mulheres. Esses grupos tendem a ser um lugar de aconchego para todas as mulheres que estão dentro daquela empresa. Exatamente porque ali dentro desses grupos elas podem trocar experiências, elas podem trocar necessidades, desafios. E a empresa precisa também garantir que esses grupos eles tenham o investimento necessário para, se necessário, trazer treinamento, trazer palestras, fazer cursos, coisas que possam ajudar essas mulheres a serem mais capacitadas, a se empoderarem das suas capacitações e utilizarem isso dentro do dia a dia das empresas. Além disso, uma outra coisa que pode ajudar muito as empresas nesse processo aí de tornar esses ambientes de crescimento profissional para as mulheres mais incentivador e tornar esse ambiente de crescimento profissional mais valioso e mais empoderado para as mulheres é a contratação de consultorias especializadas nesse recrutamento diverso e até mesmo nessa gestão de profissionais com perfis diversos. Hoje em dia, tem N consultorias que fazem isso, que inclusive garantem que o ambiente da empresa sejam ambientes seguros, que fazem todo esse screening do ambiente da empresa para garantir que os processos e que as práticas da empresa não estão ferindo ninguém. Tudo isso faz com que são outras práticas mais do dia a dia, que qualquer empresa que quer, de fato, genuinamente, fazer com que tenham mais mulheres e trazer essas mulheres para dentro do seio da empresa, garantir que esse ambiente da empresa seja, de fato, um ambiente acolhedor para essas mulheres. Todas essas são estratégias e são ferramentas que essas empresas podem aderir e vai fazer com que o resultado no final seja muito mais positivo. A gente fala sempre sobre como as organizações elas têm um papel importante dentro do processo de trazer mulheres para dentro das empresas. Mas e você, como contribuinte, como pessoa que está dentro da empresa? Será que você consegue fazer algo? A resposta é sim. Existem N coisas que a gente, como membro de um time, pode fazer para garantir com que essas mulheres que estão entrando na empresa, ou até mesmo mulheres que já estão trabalhando na empresa, sintam aquele ambiente mais acolhedor.
É sempre importante a gente se perguntar: será que aquela situação que está cômoda para mim também está cômoda para aquela mulher? Então, se colocar à disposição, pensar duas vezes, perguntar se aquela mulher gostaria de que aquela forma fosse feita diferente. Outra coisa muito importante é muitas das vezes as mulheres podem se sentir retraídas a participar dentro de reuniões. Será que eu, como membro do time, posso me colocar no lugar de sempre ficar de olho e garantir que essas mulheres da empresa tenham voz e possam dar a opinião delas, seja dentro de uma reunião de time, seja dentro de uma reunião da equipe como um todo, ou até mesmo numa conversa informal com a equipe? Além disso, garantir que as conversas dentro do dia a dia de trabalho, eu garanto que essas conversas, que as piadas, elas não são piadas que possam vir a ferir a minha colega de trabalho, piadas com cunho machista, com cunho sexista. Tudo isso são coisas que eu, como contribuinte, como membro daquele time, posso fazer para ajudar também que o onboarding dessas mulheres seja de uma forma muito mais acessível, uma forma muito mais empoderada e uma forma muito mais tranquila. Além disso, tem uma outra coisa muito importante, que é a questão da vulnerabilidade. Também, às vezes, a gente pode ter uma tendência, uma vez que a gente já passou por todo aquele processo de onboarding, ou que a gente já passou por desafios semelhantes ao que aquela mulher está passando, a gente pode olhar para ele e falar: ah, mas isso é fácil. Mas será que eu, quando estava passando pela primeira vez por aquilo, achei aquele desafio fácil? Será que eu tirei de letra? Ou até mesmo, será que eu tenho algum aprendizado que eu possa contribuir, possa compartilhar com aquela mulher? Se colocar nessa posição de compartilhar essas informações e de pensar que um dia você também esteve naquele lugar e faz com que essas mulheres sintam que elas de fato estão ali dentro daquele time para somar e que as pessoas em todo o time querem que elas estejam ali, querem que elas progridam e se desenvolvam. Então, todas essas são ferramentas, são técnicas que a gente individualmente também pode fazer para garantir que a gente está colocando, tá abrindo, deixando o espaço aberto para essas mulheres. E uma última dica em relação a esse ponto: se você é mulher e está dentro de uma empresa e outra mulher está entrando, também se coloque à disposição. Às vezes, a gente tem uma tendência a se fechar e acabar não tendo essa sororidade de conversar e de compartilhar os seus aprendizados com essas mulheres. A melhor pessoa que pode ajudar uma mulher que está entrando dentro de uma empresa é uma outra mulher. É lógico que se não tiver, também é papel dos homens serem aliados para as mulheres dentro dessa causa. Mas se a gente tem mulheres, a gente pode sim ativamente ajudar e garantir que eu tô dando voz e que eu tô ajudando as outras mulheres para que eu não seja mais uma mulher única, uma pessoa única dentro daquela empresa.